O que eu acho que é a recomendação para todo mundo, e se você conseguir seguir isso, você vai ser bem sucedido, porque você não vai pagar caro. O fundamental nessa decisão, eu acho que é preço. A pergunta que veio para você, na verdade, mas eu vou pegar, se quiser, depois complementa. Negrelo perguntou, pensando nos dividendos, é melhor comprar ação na Datacom ou DataX? Eu acho, sinceramente, que não existe uma regra básica. Existem muitas empresas em que simplesmente o preço que ela está cotada naquele momento faz com que ela não seja uma compra interessante nem antes da DataX, nem na nem na Datacom, nem na DataX. O fundamental nessa decisão, eu acho que é preço. Vem antes de tudo. Se você definiu que você quer comprar aquela empresa, já tem o preço teto e a tua margem de segurança para entrar num preço pré-definido, você tem que saber que entrando naquele preço, se você tiver próximo da DataX, é algo interessante, porque além de pagar um preço atrativo, você já vai ter um dividendo próximo remunerando o seu investimento. Muitas vezes eu comprei antes da ação ficar X, a ação ficou X e eu continuei comprando depois, porque é um investimento interessante. Outras vezes eu estava de olho numa empresa, por mais que ela tivesse um dividendo fenomenal, eu falava, olha, não é o preço interessante, então eu vou segurar. Então, eu acho que uma das piores bobagens que você pode fazer, que a gente vê muito iniciante fazendo, é você querer pagar qualquer preço só por conta de um dividendo. Por exemplo, vou dar o exemplo de Petrobras semana passada. Não estou falando se Petrobras está barato ou está cara, tá, pessoal? Mas Petrobras anunciou um dividendo de R$ 2,75 por ação, ficou ex na semana passada. O que eu vi de gente comprando Petrobras e não estava nem aí para o preço para saber se é um preço atrativo ou não, simplesmente pelo fato do dividendo. Depois você fica com a ação na mão e ela caiu bastante depois da DataX, e aí, o que você faz? O que você acha, Fabião? Eu acho que a pessoa que está começando não deve nem olhar esse tipo esse tipo de empresa agora que oscila bastante, né? Acho que focar no best é sempre uma boa opção, principalmente para quem está começando, né, Felipe? E o AM, ele até perguntou, ele fez uma pergunta assim, explica, por favor, o que é Datacom e DataX? Muita gente gostaria de saber. A Datacom é quando você tem direito aos dividendos, tá? Se você tiver com a posição comprada até o fechamento do pregão no dia da Datacom, você tem direito aos dividendos divulgados por determinada empresa. A partir da DataX, esse dividendo acaba saindo da cotação e você não tem mais direito. Então, é uma data de corte, tá bom, AM? Então, só para todo mundo aí que tá nos ouvindo, muita gente tem essa mesma pergunta, tá? Eu acho que comprar na Datacom ou na DataX, eu concordo com tudo que você disse, Felipe. E eu acho assim, o que você falou, na verdade, tem um peso muito forte, né? Tipo, tá, beleza, você entrou na Datacom, a empresa pagou dividendo, só que você não sabe por que você comprou, você não sabe por que a empresa está na carteira. E o resto da vida que possivelmente você pode escolher ficar com essa empresa, você vai ficar confortável em tê-la? E se ela parar de pagar alguns dividendos por algum tempo? Teve algumas pessoas falaram para a gente comentar sobre, por exemplo, os resultados da Taesa. Taesa é uma empresa que pagou, eu estou tentando juntar os assuntos em algumas perspectivas aqui. Taesa é uma empresa que pagou um dividendo violento no ano passado, até em função do IGPM, que subiu bastante. O IGPM tem mostrado sinais aí de arrefecimento, né? O IGPM caiu bastante esse mês aqui, 0,90, se eu não me engano. E os resultados dos dividendos, os resultados da Taesa, os dividendos são pagos em função do resultado do IGPM. Basicamente, o IGPM influencia bastante, né? A grosso modo, tá, pessoal? A pergunta que a gente faz é: o que aconteceria, por exemplo, se uma empresa como essa parasse de pagar um pouquinho de dividendo em algum período? Como é que você ia ficar? Você ia vender a empresa simplesmente porque ela deu uma parada temporária no pagamento de dividendos para fazer um outro projeto, para crescer? Como é que isso ficaria? A pergunta de você colocar uma ação para dentro da sua carteira ou não, ela tem que ser muito maior. Você deve fazer uma pergunta muito mais, assim, digamos, muito mais profunda para você mesmo. Você deve estar comprando essa ação. Você vai comprar essa ação determinada por conta de um dividendo esporádico ou
porque você quer ser sócio de uma empresa dessa, porque você avaliou o histórico dela de pagamento de dividendos nos últimos 10 anos, você avaliou os projetos nos últimos 10 anos, viu que é uma empresa boa, perene, você quer ficar com ela, quem sabe, pelos próximos 10 anos. Tem um velho ditado, se fosse assim, a estratégia seria moleza, né, Fabiano? É só comprar o que tem dividendo anunciado aí, vai tava todo mundo bilionário, né, Felipe? Mas tem um ditado do Warren Buffett que ele fala, né? Não pensa nem em ter uma ação pelos próximos 10 segundos, você não pensa em ter pelos próximos 10 anos. Isso é total verdade, né, Felipe? Principalmente nessa nossa estratégia. A gente quer ter ações, quem sabe, para o resto da vida. Quanto mais tempo elas ficarem gerando riqueza para você em dividendos, melhor, não é isso, Felipe? Pega uma outra pergunta, vamos embora. Não, eu tenho visto uns comentários aqui sobre DataX, Datacom, é um pouco do que você falou, eu acho que ainda gera dúvida na cabeça de muita gente, né? E eu vejo muita gente falando o seguinte, não, mas sempre que você compra antes da DataX, chegou na DataX, vai ajustar o preço, então não faz diferença nenhuma. Para vocês entenderem, pessoal, uma ação Tacom significa que você ainda tem o direito ao dividendo. Então, passa um dia, passa 2 dias, chega até a última data com, aquela é a última data de compra em que você ainda tem o direito de receber esse dividendo. Inclusive, se na DataX você vender a ação, você continua com aquele direito que foi adquirido porque você permaneceu na Datacom ainda com a ação. Agora, o seguinte, esse negócio de falar, olha, eu vou comprar na Datacom porque eu vou ganhar o dividendo, aí depois ela vai ajustar, mas vai ajustar menos, ou a pessoa que fala, não, na DataX ajusta exatamente, então não vale a pena. Não tem regra, pessoal, a gente já viu de tudo, a gente já viu empresa que ficou ex, despencou, Petrobras agora é um exemplo, e a gente já, ou seja, despencou quer dizer, caiu mais do que o dividendo dela. Então, ela estava ali R$27, descontou os R$2,75, ela já abriu o próximo pregão com esse desconto, esse preço ajustado, e ainda assim a cotação caiu mais. Existem outros casos em que, ao se aproximar da Datacom, a cotação vai subindo. Isso a gente viu várias vezes. Recentemente aconteceu com a Auren, se eu não me engano, ela fica ex amanhã. Veio subindo de 14 e pouco até 15, quando fechou a Auren hoje. Deixa eu ver rapidinho aqui. Ela veio de 14 e pouquinho para fechar em 15,75. Então, ela já veio subindo um pouco antes. Se amanhã, quando ela ficar ex, vai haver o desconto do dividendo, se eu não me engano, da Auren é 1,50, né, Fabião? Amanhã o preço já vai abrir ajustado desse valor. Então, vai abrir a 14,25. Esse 14,25 era o mesmo preço de 2, 3 semanas atrás. Então, não tem uma regra clara. O que eu acho que é a recomendação para todo mundo, e se você conseguir seguir isso, você vai ser bem sucedido, porque você não vai pagar caro e não vai comprar só pelo dividendo. Se você conseguir encontrar a combinação das duas coisas, que é uma ação com preço interessante e próxima da distribuição do dividendo. Para saber se ela está próxima, MDI, Mapa do Dividendo Inteligente, que a gente tem no AGF+. Aliás, para qualquer pessoa que baixar, você não precisa ser assinante, você já tem acesso ao MDI. Então, combinando essas duas coisas, preço atrativo e momento interessante, você elimina 90% das bobagens. É isso aí? Exatamente, Felipe. Eu vou dar um recadinho rápido aí para você, viu? Vocês sabem quem vai escrever já no Insights do AGF+? O que você acha, Felipe? Pô, Fabião, essa é histórica, hein? Essa é histórica, nunca antes visto na história do AGF+. Olha, nós vamos agora, em breve, vamos divulgar um insight, uma carta. Quem não lembra das cartas de Luiz Barsi? Luiz Barsi vai escrever um insight dentro do AGF+, em breve. Convencemos o homem, Fabião. Olha, a gente deu aquele chaveco no Barsi. E ele vai escrever o nosso novo contribuidor do AGF+, o próprio Luiz Barsi, o nosso mentor, rei dos dividendos. Agora ele é colaborador de honra no AGF+. Pessoal escrevendo finalmente Pessoal, a espera acabou, tá? Então, hoje, em breve, daqui a pouquinho, vai subir o primeiro insight do Luiz Barsi dentro do AGF+, lá na área de insights, dentro do pregão, lá na comunidade, tá, pessoal?
E você que entrar agora vai ser privilegiado, já vai entrar podendo. O pessoal tá elogiando pra caramba aqui no chat, foi a loucura. Sensacional, o pessoal tá. Mandem jacaré se você gostou, mandem jacaré que a gente mostra pro Barsi depois, viu, pessoal? E só para ficar claro, o Barsi usa a versão desktop, tá, pessoal? É verdade. Não tá no aplicativo, que aí já é pedir demais também. Aí, né? O convencimento é aos pouquinhos lá, né, Felipe? Não é de uma vez por. Não é de uma vez. O pessoal já tá mandando o jacaré. Pessoal, então, se você quiser ver o primeiro insight hoje, você vai ser um dos primeiros. Já comenta que a gente vai mostrar também. A gente vai mostrar os comentários lá pro próprio Barsi, tá, pessoal? Vai ser muito bacana. Ele adora isso. Ele vai adorar. Ele sempre gosta de escrever, sempre gosta de. Ô, Fabião, o pessoal está perguntando se vai ser frequente. Vamos falar exatamente a verdade. Não sabemos, gente. Assim, o Barsi tem hora que ele está inspirado, tem hora que ele está mais quieto. E, assim, a gente quer deixar esse canal aberto, porque uma coisa que a gente vem percebendo é que ele sente falta, às vezes, de se comunicar com as pessoas, expressando um pouco as ideias dele. Ele certamente sempre faz isso pelo AGF, usando nossas lives, para o pessoal do MBA ele se dedica pra caramba, tal, mas a gente quer ter esse canal aberto e hoje era um dos dias que ele estava inspirado e já produziu um texto bem bacana aí para a gente postar. Então vocês vão gostar, eu tenho certeza absoluta.